Olá, tudo bem? Muito prazer, eu sou o Leandro Vidal e nós estamos aqui para o 4º episódio do Next Lab Podcast. Esse podcast do Laboratório Laquimar, que tem como propósito trazer mais informação, tirar as nossas dúvidas sobre saúde e bem-estar. No nosso último episódio a gente falou bastante sobre experiência do cliente. E hoje nós estamos aqui com 2 especialistas, nós vamos falar sobre um tema muito crítico, que é justamente a comunicação de resultados críticos e a segurança do nosso paciente. Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo bem, Leandro. Ótimo, que legal. Deixa eu apresentar aqui quem são os nossos convidados. Hoje nós estamos aqui com ele, que é farmacêutico, bioquímico formado pela UFMA, pós-graduação em hematologia clínica pela UFMA, bioquímico efetivo da Prefeitura de São Luís há 17 anos, cuidando da nossa saúde aqui. Nós estamos com ele, o coordenador técnico do Laquimar, o Will Assen. Tudo bom, Will? Tudo ótimo. Se apresente aí pra gente, assim, eu já fiz a apresentação técnica, mas fala um pouquinho da sua função dentro do laboratório, por que você é importante dentro desse mundo. Bora lá, né? Hoje eu faço parte, né, do Laquimar, né? Perfeito. Will, se você trouxer um pouquinho assim o microfone... Melhorou? Pronto. Tá, então... Tô te ouvindo melhor, vai. Então eu faço parte do Laboratório Laquimar, né? E tô na coordenação técnica. Legal. Né? Então a gente tá ali, basicamente, diretamente mesmo envolvido com os resultados de exames, né? E no processamento dos exames também laboratoriais. Perfeito, muito bom. O Will não está sozinho hoje, gente. Nós estamos aqui com a Juliana Mendonça, ela que possui graduação em Química pelo IFMA e Farmácia Generalista pela UFMA, possui 3 pós-graduações em Análise Clínica, pós-graduanda em Farmácia Hospitalar e Clínica pela Uninter e pós-graduanda em Auditoria e Gestão Hospitalar pela Faco Minas. Tudo bem, Juliana? Minha filha quase não termina aqui teu currículo. Tudo bom, Leandro? É um prazer estar aqui. Ótimo. Juliana, assim como o Will, explique um pouquinho sobre qual é o seu papel dentro do laboratório e qual a sua relevância, a importância do seu papel. Então, né, eu sou coordenadora do pré-analítico, né? Uhum. Lá no Laquimar, nós temos um time de coordenação de pré-analítico, nós somos 4 pessoas. Certo. E eu faço parte da área hospitalar, né? Então, eu estou somando com o Laquimar nessa parte de corpo a corpo com o cliente, com o médico, né? A gente está na experiência também do cliente, trazendo os resultados do analítico, conversando com os pacientes e com o médico nessa globalização, né, do laboratório. Pronto, perfeito. Então, já que você falou que vocês fazem parte da experiência do cliente, que foi o tema do nosso último episódio. Se você não assistiu, aproveita para assistir aqui no nosso canal. O último episódio fantástico, falando sobre a experiência do cliente. Vamos começar entendendo um pouquinho sobre resultado crítico. Queria que vocês explicassem pra gente o que é o resultado crítico, em que situação é que acontece, o que é esse bendito, que tem esse nome já que já tem um peso, né? Resultado crítico. Então, falando, né, do pré-analítico, já trazendo para mim essa responsabilidade, o que é o resultado crítico? É um valor de um teste, né, que ele tem uma relevância muito importante para o paciente, né? Ele tem que ser tomada uma decisão médica imediata, né? Então, o resultado crítico, ele não é qualquer exame, né? São exames específicos que é de acordo com o protocolo hospitalar, entra com o laboratório, né? Que aí entra a parte do Will, que ele é o coordenador técnico do Laquimar, que ele faz isso muito bem, desenvolve nos nossos hospitais, que a gente tem assistência, né? Então, a gente tem um acordo, vamos supor, uma glicemia. Então, uma glicemia muito baixa ou uma glicemia muito alta gera um resultado crítico, porque potencialmente a vida do paciente está em risco ali. Então, a gente precisa ter essa comunicação. Mas se o paciente estiver no hospital, a comunicação é com quem? Com o médico ou com a equipe assistencial. Mas se o paciente está em casa, né? Eu não tenho contato com aquele médico ambulatorial. Com quem tem que ser a comunicação? Com o meu paciente, da maneira, né, mais, como é que eu posso falar? A maneira mais didática possível para a gente não gerar pânico. Certo. Apesar de ser um resultado crítico, eu não posso dar pânico pro meu paciente, porque ele vai chegar e falar, tô morrendo. Entendi. Não é assim. Calma, né? Então, o resultado crítico, aqui para ver se ficou claro para mim, também para as pessoas que estão nos assistindo, resultado crítico são aqueles resultados que são bem delicados. Eles demonstram ali talvez uma alteração e o paciente ou o médico precisa saber imediatamente, precisa ser logo comunicado. Sim. Então, vou aproveitar, Will, para perguntar para você assim, por que é tão relevante essa comunicação imediata, ter esse cuidado em comunicar imediatamente? Eu não sei
quais são os protocolos? Acho que serve até para você explicar para a gente assim, deu um resultado crítico. Quanto tempo vocês têm para informar o paciente ou o médico? Qual é a relevância dessa comunicação tão eficaz e rápida, né? O nome já diz, né? Resultado crítico, né? Então, ele traz do laboratório, né, a situação de comunicação imediata para aquela pessoa que vai tomar a conduta clínica assertiva com o paciente. No caso, geralmente, é o médico ou o enfermeiro. Tá? Então, o laboratório ele tem um papel fundamental e a obrigação de passar essa comunicação direta para o médico ou para o enfermeiro, até para encurtar o período de tempo ali, né, da ciência do médico daquele resultado. Então, imagina um paciente que foi no laboratório, o médico passou um resultado para ele só vai atender aquele paciente daqui a 15 dias, 20 dias, o retorno médico. Sim. O laboratório libera o resultado com 24 horas ou até menos, né? E ele está ciente daquele resultado. Então, ele tem que precipitar a informação daquele resultado para o médico poder tomar uma conduta clínica assertiva, né? E não causar problemas de risco à morte, de risco à vida do paciente ou também qualquer sequela, né? Nesse momento. Perfeito, perfeito. Então, essa comunicação mais rápida, eu vou entender como vira uma prioridade máxima ali, digamos. É uma prioridade. Né? É uma prioridade máxima. O resultado crítico dentro do laboratório, ele é a cereja do bolo do laboratório. Tá? A gente está ali para isso. Lógico que a gente não quer ter resultado crítico, né, no laboratório. A gente quer pacientes todos normais. Mas, se eu tenho um resultado crítico do laboratório, eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo, tá? E vou priorizar aquilo ali. Se torna realmente uma grande prioridade. Exato. Eu posso considerar que dentro do laboratório, dentro do processo do laboratório, é um processo de segurança? Tem a ver com segurança ali? Totalmente, segurança do paciente, né? É uma das importâncias do resultado crítico, né? A questão da segurança do paciente, né? A comunicação assertiva. Então, o resultado crítico ele vem, de fato, para salvar vidas, porque a decisão médica tem que ser imediata. Entendi. Então, Will, quando o médico recebe, o paciente foi lá, o médico solicitou, fez o exame, deu um resultado crítico. Pronto, o laboratório já entra imediatamente em contato com o médico. Isso muda alguma coisa para o médico, para o diagnóstico, para o tratamento? Faz alguma diferença? Faz sim, né? E, inclusive, a gente tem relatos aí de literatura, né, que 70%, né, dos resultados do laboratório comunicados como críticos, né, o médico toma alguma conduta após essa comunicação. Uma conduta que estaria... que só aconteceu por conta do resultado crítico, né? O resultado crítico. Então, por exemplo, o paciente está internado, né? Eu passo uma comunicação para o médico, ele vai avaliar aquele resultado e 70%, como eu falei aqui dos casos, ele vai mudar uma medicação, ele vai pedir um outro exame complementar ou ele vai fazer algum procedimento médico, né? De acordo com aquele resultado que foi informado para ele. Que não seria feito se não tivesse tido aquele resultado crítico naquele momento, né? Exato. Então é um dado bem importante. 70% dos dados da comunicação, ela tem um efeito, né, na conduta médica. Mais da metade dos casos vai alterar ali o rumo realmente do tratamento daquele paciente. Exatamente. E que pode, eu imagino, salvar a vida dele, né? Salva vidas. Salva vidas, literalmente. Salva vidas. E os 30%? O que acontece com esses 30%? O médico ignora. Pois é, não é que ele ignora, né? Mas assim, às vezes porque ele já esperava. Um exemplo, por exemplo, um paciente, o laboratório não sabe, né, assim, toda a vida do paciente, todo o momento daquele paciente. Por exemplo, o paciente internou no hospital para fazer um cateterismo. Certo. Ele fez o exame de troponina, que é um marcador cardíaco, estava normal, né? Depois só que o laboratório não sabe que ele vai fazer um cateterismo, não sabe disso, né? Depois o médico do procedimento ele pede novamente, está alterado, crítico, eu vou comunicar. Perfeito. Aí, né, que eu passo a comunicação para o médico, não, eu já sabia. Ele fez um cateterismo, né, era esperado. Era previsto esse resultado desse. Então, ele não vai tomar nenhuma conduta. Seria estranho se não fosse um resultado crítico. Exatamente, né? Mas assim, como a gente não sabe e está protocolado que eu tenho que passar essa informação, eu não vou subentender que ele fez. Eu não sei da conduta clínica do momento com o paciente e o médico, né? Outro exemplo, o paciente, ele já tem um histórico de paciente renal, ele tem ureia, creatina alterada, ele entrou no serviço do laboratório agora, ele não tem histórico com a gente, ele está com uma ureia creatina alterada, mas o médico sabe. Ele veio no interior com exames impressos, né? Então, o médico sabe que ele é renal. Na hora que eu passo a informação para ele, eu não sei disso, eu não tenho essa informação. Perfeito. Então, o médico não vai tomar nenhuma conduta. Eu já sei que ele é renal, então
já era esperado o resultado estar alterado de forma, né? Dessa forma. Vou até aproveitar para a gente entender um pouquinho, então, quais são essas situações em que chega esse paciente. Porque, olha, você está trazendo o fato de que o laboratório, em certos casos, ele não tem o conhecimento do histórico do paciente, não entende qual é a situação atual do paciente, ali o estado de saúde dele. Como é que o laboratório não sabe disso? Por quê? Quais são as possibilidades? Porque às vezes a gente tem um imaginário, vou falar de mim. Laboratório. Tá, então laboratório, a pessoa, o cliente, o paciente, ele vai lá, tá bonzinho, vou lá no laboratório, vou fazer meu exame de sangue, que é o que as pessoas conhecem mais, né? Beleza, eu tenho como ter a conversa com esse paciente, mas em que outros momentos é que o laboratório precisa lidar com esse paciente, fazer exames, mas não tem acesso a esse histórico? Quais são as possibilidades do laboratório fazer exames num paciente? Então, né, tem a questão do pronto-socorro. Né? Quando o paciente chega no pronto-socorro, a gente, geralmente, o atendimento, ele tem contato somente com a requisição. Certo. Quem tem todo o histórico do paciente é a equipe assistencial. É o médico, a enfermeira, quem triou ele. É ele que está ouvindo ali a história do paciente. Isso se o paciente consegue falar, né? Aí sim, se o paciente chegar desacordado. A gente não sabe por que ele está desmaiado, por que ele teve uma síncope. A gente não sabe. Então, a gente vai lá, cadastra os exames que o médico solicitou. Geralmente, o médico bota um CID, né, que é uma hipótese, mas não sabe se de fato é isso. Sim. A gente fica às cegas. Né? Então, o laboratório ele tem uma operação dentro do hospital, seria isso? Sim. Dentro de hospitais parceiros. Nós temos operações, né, tanto em pronto-socorro, quanto na área hospitalar, quanto na área ambulatorial. Então né? não é só o paciente que vai ao laboratório. O laboratório, às vezes, está instalado dentro dos hospitais. Sim. Legal, interessante. E vale de informar aqui, né, que o resultado crítico geralmente é o primeiro resultado. Tá? Um paciente que está internado, ele geralmente faz acompanhamento daquele exame. Tem solicitações diárias, né, de um exame, né? E o laboratório só faz a primeira comunicação. Depois da primeira comunicação, né, a gente já entende que aquilo ali já é de ciência da equipe médica e da equipe de enfermagem do hospital. Perfeito. Tá? Estão cientes. Estão cientes. A gente fez a primeira comunicação, informamos ali que é crítico aquele resultado e a partir daquele momento a equipe do hospital ele começa já a ter ciências, né, de que aquele resultado vai, com certeza, continuar ou ele vai cair aos poucos. Né? Entendi. A outra possibilidade foi essa que eu falei, né? Da pessoa, sei lá, vou fazer um exame de rotina. Vou lá, fui no laboratório, tô bem, tô sentindo nada, fiz um exame. Opa, deu um resultado crítico. Aí lá vai o laboratório, cadê o médico? Não tem médico, a gente não sabe quem é o médico, vamos ter que falar direto com o paciente. Eu queria saber, assim, quais são as dificuldades e quais são os desafios nesse momento, porque você falou no começo, mas eu queria entender mais assim, de forma específica, quais são os desafios nesse momento de tratar direto com o paciente e também os desafios quando a gente tem que lidar com o médico. Liguei, não consegui, faz o quê? É isso, a gente tentou, tá tudo bem? Não, eu queria entender um pouquinho mais dos desafios desse momento de ter que comunicar. Olha, para o paciente ambulatorial, né, que é aquele paciente que não está no hospital nem numa urgência emergência, é aquele paciente que foi fazer exame de rotina. Tranquilo, ele estava bem. O desafio é o paciente atender o telefone. O desafio, ele dá o telefone dele correto. O telefone que liga, né? Então, porque existem dois tipos. Acontece isso? Então, no cadastro, muito o contato é equivocado. Porque assim, existe o telefone que liga, certo, normalmente. E o WhatsApp. Entendi. Né? Então, ele dá, às vezes, o telefone que a gente só consegue acesso via WhatsApp. Mas hoje a gente tem todo um protocolo de atendimento no laboratório Laquimar, né? Tem a lei, né, do LGPT e que cuida dos dados, dos dados do paciente. Então, a gente segue todo um protocolo, porque nós somos um laboratório acreditado, né? Todo laboratório acreditado ele tem responsabilidades com os dados do paciente. Perfeito. Então, a gente precisa cuidar disso. O paciente está me dando telefone de contato. Tá lá o recepcionista anotando. Certo. Mas ele vai atender? Não atende. Os analistas ficam, Juliana, eu preciso dar um resultado crítico. Eu digo, eu concordo. Mas o que eu posso fazer? O cliente, né, não atende. Ele não atende. Hoje em dia, então, né, o meu celular, eu fico doido, assim, vai chegando ligação, se eu vejo um número louco, eu não sou do tipo que diz assim, se é desconhecido, eu não atendo. Porque eu acho que vai que algum dia um familiar meu tá precisando, tá no meio do mato, precisou ligar para mim, eu atendo. O problema é que a gente atende
é a Claro, é a TIM, é não sei o quê. Exato, a gente não pode nem culpar também o paciente, né? Porque é muita ligação. É muita ligação. Eu também, dificilmente, eu atendo algo que eu não conheço, né? Telefone, um número que eu não conheço, dificilmente. Ó, né? pronto, você é um caso desse. O número é estrangeiro. Isso, exatamente. É o Serasa ligando. Exatamente. Por isso que a gente hoje adotou um protocolo, caso o paciente ele não atenda... Pronto, liguei, não consegui. Exatamente, não consegui. Próximo passo. A gente vai mandar uma mensagem para o paciente informando para ele retornar para o laboratório. Tá? Pelo não WhatsApp? Pelo WhatsApp? Vocês têm WhatsApp ou é SMS? Qual é? A gente manda pelo SMS. Pelo SMS. Perfeito. Tá? A gente manda por SMS do paciente, né, pedindo para ele retornar o resultado para o laboratório, né? Dá o número lá do nosso serviço de atendimento, né, do paciente. E não é só resultado crítico, Sim. tá? Recoletas, faltou algum diagnóstico, né? Algum dado importante, faltou algum documento, né? A gente consegue mandar uma mensagem para ele solicitando que ele retorne para o laboratório, né? E aí a gente consegue depois passar a informação, se for um crítico, passar o crítico, se for um resultado, uma recoleta, passar a recoleta para o paciente, né? Mas nesses casos, né, que a gente passa o resultado crítico para o paciente, direto para o paciente, tem que ter um pouco de cuidado. Tá. Né? Então, a gente tem a prioridade aí, é a ligação. Não Exato. Conseguiu, mensagem. Exato. Vai e-mail também, não? Também pode ser usado Vai e-mail também. Pode ser. O que a gente tiver de informação do cliente... informação do e-mail, a gente manda. Mas Ótimo. assim, sempre pedindo para ele retornar, né? E o cliente tem que ter a ciência, né? E vale do laboratório já informar ali que o contato vai ser apenas para interesse dele. Certo. O laboratório nenhum vai vender exame, né? Ligar para vender exame, como acontece aí nos outros call centers aí dos outras empresas, né? Não laboratoriais. Mas a gente não vai vender nada, né? A gente vai passar uma informação de relevância para ele. Na saúde, é uma recoleta. Nossa, eu tenho duas perguntas aqui. Bora lá. Bora lá. Vamos, eu vou já soltar as duas, mas a gente vai por partes, para eu não esquecer. A primeira delas é, a gente tem aí o protocolo, né? Primeira ligação, não conseguiu, vamos para o SMS. Se tiver e-mail, vamos para o e-mail, beleza. Mas eu entendo que a comunicação em cada um desses meios é diferente. Sim. Porque uma mensagem escrita é uma coisa, outra coisa é a gente falando com o cliente, com o paciente. Então, eu queria primeiro entender esses cuidados, assim. E no momento que a gente fala com o paciente, como é que dá essa notícia tão agradável de que ele recebeu um resultado crítico? Quais são os cuidados que o laboratório tem para não dar essa informação? Eu imagino, não pode ser dado de qualquer forma, né? O laboratório pode dar diagnóstico, por exemplo, que, olha, o senhor está aqui com câncer, tem como voltar? Então, como é isso? Isso já aconteceu comigo, sabia? Um resultado crítico. O que você recebeu assim? Não, eu liguei para informar de um resultado crítico, né? Um paciente que foi diagnosticado com leucemia. Certo. Né? Mas você... Não falei assim, né? Você não podia. Não podia falar. Entendi. Então, como é que a gente fala, né? Sim. A gente liga para o paciente atende o telefone, a gente se identifica, né? No meu caso, eu sou Juliana, coordenadora do pré-analítico do laboratório LACMAR. Né? O senhor fez um exame conosco aqui no dia tal. Eu estou falando com o paciente X, sim. Ó, o seu resultado do exame já está pronto. Eu oriento que o senhor entre em contato com o seu médico. Eu não tenho médico. Então, vá numa unidade de urgência e emergência. Por quê? Porque o senhor precisa ser avaliado. Mas por que eu preciso ser avaliado? Somente o médico para poder interpretar os resultados do seu exame. A gente não pode... dar diagnóstico, não é papel do laboratório. Mas e como que vocês fazem ali, dentro desse cuidado, deixa claro para o paciente que, olha, tem que ir. Não é uma sugestão. Não estou ligando assim, tudo bom, seu João? Ó, seu exame já está pronto aqui. É importante, se o senhor tiver um tempo, ir ao médico para dar uma olhada. Eu acho que também não pode ser falado assim, né? Porque sendo um resultado crítico... a gente tem que conscientizar ele. O paciente sabe que é um resultado crítico? Tá aí. Vamos começar a essa pergunta. Vocês dão essa informação? Olha, recebemos aqui, o seu exame deu um resultado crítico. Tem isso? Não, ele não sabe. Falar essa não pode também falar. Não, a gente tem cautela, né? Nesse momento, cautela. Mais fácil quando você está num serviço médico, né? Num hospital, na urgência, tu fala direto pro médico, né? E aí com o médico pode ser mais direto. Isso, bem mais direto. Beleza. É direto mesmo ao ponto, tá? Perfeito. Doutor, chances de leucemia aqui. Na maioria dos casos, ele não vai entender, né? Ele não vai entender o resultado do exame, né? Então, por isso mesmo, olha, estamos com uma alteração no seu exame, tá? E o senhor precisa procurar o médico de uma certa urgência. Se não tiver como contactar o seu médico, né? Às vezes o paciente tem um contato médico, né? Procure uma unidade de urgência e emergência, né? Para verificar se esse seu exame está realmente de acordo com a sua clínica, tá? Sim.
porque é isso que a gente precisa. Não deixar muito frouxo para que ele, não, eu só vou daqui amanhã, vou daqui a uma semana, não. Que ele entenda que ele tem que ir de forma imediata, né, para poder até tirar dúvida e confirmar aquele resultado, se aquele está batendo realmente com a clínica dele. Então, realmente é um grande desafio, porque é uma linha tênue aí e vai depender eu não posso alarmar o meu paciente para ele ficar desesperado e talvez isso até prejudicar, dependendo do caso, mas também não posso falar de forma tão branda que ele acha que é só para dizer que ficou pronto. E tem aquele paciente que vai ouvir, né, ele vai, ok, não vai fazer muitas perguntas, e tem aquele que vai indagar. Instigar. Vai falar, perguntar por quê, né? Como foi nesse caso? Isso que eu ia falar, né? O cliente falou o quê, assim? Esse meu caso, foi diagnosticado leucemia, né? E aí eu liguei para a paciente e conversei com ela, né? Paciente X, era assim, sou eu. Aí eu falei, eu sou Juliana, né, analista, e eu queria entender quais são os seus sintomas. Ela, eu estou com sangramento na gengiva já tem uma semana, umas placas roxas pelo corpo. E aí a minha vizinha me indicou fazer um hemograma. Né? Entendi. Então tem essa troca também. Então, você não só dá uma informação, você... Até porque a gente precisa saber... Para tentar descobrir um pouquinho do histórico, né? Isso, a gente precisa saber se está condizente com a clínica da paciente, né? Entendi, se faz sentido, né? E aí ela me relatou isso e eu falei para ela, olha, o resultado do seu exame já está liberado, é importante que você vá, né, consulte o seu médico. Ela, eu não tenho médico. Então vá numa urgência e emergência para que ele possa analisar o seu resultado. Ela, mas tem que ser agora? Eu disse sim, tem que ser agora. Né? Tem que ser agora. O mais rápido. E o pior é que a gente não pode nem falar isso o mais rápido possível. Também não pode nem falar isso. Até toda a denominação que a gente falar. Até para tirar dúvida, né? Eu vou ressaltar aqui a relevância desse trabalho, porque vejam só o cuidado e a dificuldade que é, o grande desafio que é nesse momento de lidar com o cliente, com o paciente. Então, às vezes tem cliente, paciente que se estressa, né? Mas olha todo o cuidado que precisa ter no momento de passar uma informação como essa, e o laboratório por trás está tentando fazer o melhor para aquele paciente, e o paciente talvez chateado, porque eu fico imaginando um paciente que talvez ficasse chateado. Agora me liga para dizer que tem que, mas também não me explica, não me fala nada, não me diz o que aconteceu, só fala que tem ido no médico. Deve ter paciente que fica chateado, né? Sim. E é o grande diferencial do Lacmar hoje em dia, né? A gente libera os resultados ambulatoriais em 24 horas. Sim. Então, o que tem que ser descoberto, o que tem que ser reportado, a gente consegue reportar em 24 horas. E aí, a gente consegue salvar a vida daquele paciente. Perfeito. Que poderia sair um resultado em 3 dias. Entendi. Como outros laboratórios liberam, né? Então, mas a gente não. A velocidade, primeiro, a velocidade do resultado, aí já faz uma diferença. E o que acontece após um resultado crítico, que é já tentar acionar por telefone, mensagem. Legal. Eu digo, além da velocidade, a capacidade técnica da nossa equipe. Né? Porque liberar um resultado de hemograma não é fácil. Pronto. Não é? Então, eles têm uma capacidade técnica muito boa. Além de liberar, reportar, ter a comunicação assertiva, são processos, né? Que a gente vem crescendo e vem evoluindo também no mercado. Muito bem. A minha outra pergunta era, e o que acontece quando a gente não consegue o contato? Já aconteceu isso? Assim, o paciente deu lá um resultado crítico. Aí, meu amigo, tentou de telefone, mensagem, tudo. Ele voltou um mês depois. Já aconteceu isso? Não, porque a gente tem que conseguir contato. Tem que conseguir contato. Vai tentando. Mas o número deu errado. Ele botou o número errado, por exemplo. Aconteceu, né? Digitou lá errado. E aí, não tem o que fazer. Como é que... As tentativas, né? Elas a gente não vai ficar ligando à toa todos os dias para o paciente, né? Mas existe, né, os indicadores, né, de sucesso e insucesso. E a gente trabalha nisso. Perfeito. Então, quando eu estou verificando que os meus insucessos de comunicação é por falta de contato telefônico, a gente faz uma ação junto com a equipe de recepção para verificar o que está acontecendo. Vamos ajustar, ajustar alguma situação. Não, é porque o meu analista não está passando a comunicação porque está muito aperreado, ele não está priorizando o estado crítico. Então, quando a gente começa a fazer o monitoramento através de indicadores de sucesso e insucesso de comunicação de estado crítico, eu começo a tomar conduta para poder melhorar ainda mais o processo. Vai na causa raiz, né? Vou na causa raiz, eu melhoro o processo. Perfeito. Tá. Para evitar, olha, vamos fazer uma análise em 2 etapas do contato. Sim. Talvez, não é? Porque aí... Melhorou esse processo, se o cliente tem que anotar o telefone 2 vezes,
Ele pode errar uma, mas na outra vai estar certa, né? Eu já cheguei até... A Juliana fala muito essa questão, tem que fazer, porque a gente está no hospital, está na urgência, tem que ter contato, não tem como a gente não ser insucesso. Imagina eu colocar insucesso que eu não consegui falar com o médico da urgência e emergência de um hospital. Eu estou lá, não tem como colocar como insucesso. Perfeito. Mas um paciente que é ambulatorial, ele, assim, às vezes a gente, como eu falei, a gente vai, tenta ligar 2, 3, 4 vezes, passa 2 dias ligando, não consegue contato, manda mensagem, não tem retorno. E às vezes a gente sabe que os pacientes nem retornar para pegar o resultado de exame faz, né? Pronto, então pode acontecer isso. Pode. Da pessoa estar com um resultado crítico, tá vivendo aí achando que tá tudo bem. Mas eu digo enquanto Juliana, insistente que eu sou, né? Eu não deixo passar. Então, Mas tu se fala eu tenho... o quê? Vou no Instagram. Pô, eu acho que Não posso. Tem a lei de proteção dos dados, eu não posso. Mas assim, eu falo enquanto a ética e o compromisso que a gente tem com a população, né, com a sociedade em relação a isso. Se geralmente os pacientes que são autorrequisição, eles vão atrás do resultado. Certo. Então, eles dão os dados corretos. E os pacientes que têm requisição, que tem médico, que dá os dados errados, telefone errado, e-mail errado, tudo errado, a gente tem um médico ali responsável por ele. Perfeito. Então, se eu não consigo Não tenho contato com esse contato, mas eu médico, com tenho esse um paciente, nome. eu tenho o nome desse médico, onde que ele consulta. Perfeito. Eu vou atrás dele, porque Entendi. eu tenho que reportar isso para alguém. Eu não Perfeito. consigo ficar parada diante de uma situação dessa sem reportar para ninguém. Perfeito, perfeito. Então, realmente existe uma série de protocolos. Primeira tentativa é assim, segunda tentativa é assim, terceira tentativa é assim. Se não der nenhuma dessas, tem essa quarta. Ou seja, existe uma série de, O infinito de e além. possibilidades. Legal. O importante é dar essa informação a qualquer custo, né? Então, eu queria até aproveitar para saber, assim, esse cuidado todo. Todo laboratório tem? Ou é o LACMAR que faz assim? Infelizmente, não são todos os laboratórios, tá? Quando eu tiver um laboratório acreditado, pode ter certeza que sim, tá? A questão do estado crítico, ele está na RDC, ele está nas principais certificadoras como PALC, ONA, né? Então, isso é obrigado. Além de ser uma Vocês já norma falaram aqui em alguns momentos sobre isso, laboratório acreditado. Isso. Explica pra gente o que é um laboratório acreditado e qual é a relevância. Aqui eu já estou percebendo já uma diferença muito grande. Nós, quando a gente for fazer o exame, escolher um laboratório que seja acreditado. O que é isso? Como é que faz pra gente saber se um laboratório é acreditado ou não? Só para a gente, quanto paciente, saber escolher melhor o laboratório. Geralmente o laboratório ele expõe, né? Que ele tem um selo PALC, selo ONA, né? E São certificados. São certificados, Perfeito. né? Que geralmente está impresso no laudo, né? Está nas propagandas do próprio laboratório, até porque é algo que precisa ser mostrado realmente, né? Entendi. Porque quem tem um selo de acreditação, né? Você tá garantindo que você segue protocolos, Perfeito. arrisca. Tá? Perfeito. E esses certificados, né, essas certificadoras, elas fazem auditorias frequentes nos laboratórios e verificam se há continuidade do processo. Perfeito. É como as estrelas Michelin dos restaurantes. Exatamente. Ótimo, Exatamente. entendi. É mais ou menos isso mesmo. Tá? Perfeito. Então, realmente tem uma grande diferença. Escolham um laboratório 5 estrelas, né? Um laboratório acreditado. Muito Exato. Então, a gente, com essa garantia, né, garantia que a gente tem pela acreditação, né, nem todos os laboratórios têm essa acreditação, né? Perfeito. Mas não é por conta disso que ele não precisa fazer. Porque, como eu falei, está em RDC, ele precisa fazer a comunicação, mas nem todos conseguem, né, ter isso na prática, né, na rotina. E né? pode ser que alguns tenham lá no seu processo, talvez, a tentativa da ligação. Não conseguiu, acabou ali. Acabou No ali. LACMAR, não. Tentar Fora que pode ter, não ter a padronização, né, os valores definidos, né, não existe a forma de falar, cada um fala de um jeito diferente. Meu Deus do céu. É a questão da cereja do bolo do LACMAR, né? Nosso foco é no paciente. Perfeito. Né? O nosso foco é na excelência dos nossos processos, né? O que o nosso paciente está pensando de nós. O que a gente está conseguindo entregar para ele. É essa devolutiva que a gente quer ter, né? É isso que a gente busca no mercado. A gente já conseguiu o nosso espaço. Então, a gente tem que manter. Como a gente vai manter? Cuidando daquele paciente. Perfeito. Um paciente para a gente não é um número. Um paciente para a gente faz uma diferença. Interessante. Aí vem aquela experiência. A experiência conta com certeza. Sim. Quem vai chegar
em qualquer lugar e for maltratado e vai voltar? Ninguém. Perfeito. Então, a gente tem que ter todo um diálogo com o paciente. A gente tem que chegar, dar um bom dia, boa tarde, dar um sorriso. Aquilo ali muda a experiência do paciente. Às vezes, ele saiu de uma consulta médica, está tão preocupado porque o médico encheu ele de coisas, né? Falou muitos termos técnicos que ele não sabe nem o que ele pode ter. Ou, às vezes, não é nada. Ele chega no laboratório, principalmente os idosos, né? Ah, minha filha, o que eu tenho que fazer? Quanto tempo em jejum? Né? Que horas eu tenho que vir para poder fazer essa coleta? Primeiro, é abrir um sorriso. Um bom dia, uma boa tarde, né? Eu acho que todo mundo se sente acolhido nisso. Perfeito. Aí a gente volta a ideia da experiência do cliente, né? Sim. Eu tô achando, Juliana, que você assistiu o nosso último episódio antes de vir para cá, porque você falou uma frase e aí no último episódio a gente falou também sobre cultura. E dá para ver o quanto que está presente na cultura do LACMAR a ideia de que o paciente não é só um número. Porque a Tainá também trouxe essa mesma frase, paciente não é só um número. Então, esse cuidado realmente com esta pessoa que está ali por trás, que está passando por uma dificuldade ou um mal-estar, né? Então, esse cuidado realmente é muito relevante e faz parte da cultura do laboratório, o que é um grande diferencial para a experiência. Eu queria aproveitar para entender, assim, o que é que faz com que um resultado seja considerado crítico? Porque eu imagino que vocês lidam diariamente com milhões de resultados, assim, milhares, né? Milhões não sei, vocês vão me dizer, mas milhares certeza. Esse é crítico. O que é que define um resultado crítico? Não existe uma padronização, tá? De resultados críticos, mas na literatura, né, um consenso médico, você está no hospital, você faz um consenso médico, você define quais exames vão ser considerados críticos e qual o valor mínimo ou máximo daquele resultado que pode ser considerado crítico. Certo. Tá? Isso é definido isso. Cada laboratório pode definir o seu, mas geralmente não muda muito de um para o outro, porque a gente vai buscar literatura, a gente vai, junto com a comissão médica, né, validar aqueles resultados ali como crítico. E determinar os parâmetros. Exato. E não é o mesmo para todo laboratório. Tá? Por exemplo, se eu faço um atendimento especializado numa clínica de nefrologia, né, o ureacreatina não vai ser irrelevante para eles um resultado alterado. Eles sabem que todo mundo já vai estar. Uma UTI cardiológica. Uma coisa é eu ter uma troponina X, um valor X para um paciente ambulatorial. Uma outra coisa é para uma clínica cardiológica, um serviço cardiológico. Perfeito. Então, isso vai variar muito de acordo com o serviço que você está prestando, tá? No local que você está e de laboratório para laboratório. Mas não muda muito, né, os valores. Mas então, para todos os exames, existe um parâmetro para o que é considerado normalidade e o que é crítico. Todos os exames do laboratório LACMAR tem esse parâmetro, é isso? Todos têm, mas nem todos são considerados críticos. Nem todos, tá? Existe uma relação dos exames que são críticos. Tá. Então, assim, nem todo exame pode dar um resultado crítico, é isso? Isso. Entendi. Geralmente, né, eu acho que em nível, né, consensual, são eletrólitos, né, são enzimas cardíacas, são marcadores... Alguns parâmetros do hemograma, né? São alguns exames ali que são relevantes, né, como crítico. Perfeito, tá? Entendi. Então, não é qualquer resultado que pode ser considerado crítico. Tem alguns ali específicos que eu imagino, sejam mais delicados, né? Vão trazer resultados referentes, talvez, a órgãos vitais. Exato. Né? E assim, não pode ser uma lista muito extensa de exames, tá? Porque aí você banaliza... Se tudo é crítico, exatamente, nada é crítico. Você banaliza a ferramenta, né? E também não pode ser muito restrita, porque você deixa passar coisas ali de interesse médico, perfeito, tá? Perfeito. Então tem que ter muito cuidado, tem que ter ali mais ou menos ali, né, o meio termo. Na verdade, são exames que diretamente afetam a vida do paciente, né? Então, causa risco eminente à vida do paciente. Perfeito. E como que vocês, dentro do laboratório, vocês conseguem perceber a ação da tecnologia? Assim, faz diferença ter mais tecnologia ou menos tecnologia para essa questão dos resultados? Sim. A primeira tecnologia é importante você ter uma tecnologia, já pensando em termos de equipamentos. Você tem uma tecnologia, né, que você agiliza o resultado, né, de um paciente, né, ou você tem uma precisão maior, exatidão no resultado daquele paciente, é fundamental, porque aí você garante que aquele resultado de fato está correto com a clínica do paciente, não tem dúvidas. Perfeito. Tá? Então, a tecnologia dos equipamentos é importante também. Mas também a tecnologia dos softwares, né, dos laboratórios é de grande importância, de relevância. Hoje já existe, né,
softwares que você consegue separar aqueles resultados, ele consegue trazer para você, né, de forma mais rápida, né, com flags, né, com todos os floreios ali do sistema para mostrar para o analista que ele é um crítico. Né? Hoje no LACMAR nós temos todos os alertas possíveis. Alerta vermelho. É isso mesmo. Literalmente, quando a gente está na liberação, os exames ficam ali verdinho, né, a cor verdinha. Quando aparece um crítico, vem um spoiler. Exatamente, vermelho. Fora isso, nós temos um radar, né, de resultados críticos. Uma televisão de frente para os analistas, que toda vez que tem um resultado crítico, já surge ali na televisão para o analista olhar, né? E conta um tempo para ele fazer a comunicação de resultado crítico. Eu entendo claramente que não é todo laboratório que vai ter esse investimento em tecnologia, em informação. Não é. Tá? Então, mais uma vez a diferença de você buscar um laboratório acreditado. Isso tem um custo, né? Isso tem um custo operacional para ter isso aí, né? E mais você ver, né, que na prática, né, isso é relevante, né? Isso está ajudando o que a salvar vidas. Muito bom, muito legal. Eu queria... A gente está chegando aqui na reta final do nosso bate-papo. Passa tão rápido, né? Passou. Não é? E eu queria ouvir de vocês algumas curiosidades. Assim, coisas que, mesmo quem trabalha com laboratório, pode ser uma curiosidade. E pra gente que é leigo, eu, por exemplo, nossa, pra mim aqui foi encantador, porque eu não sabia de um monte de coisa. E eu tenho certeza que para quem está assistindo, deve ter tido um monte de novidade aqui. Vocês conseguem trazer alguma curiosidade que já aconteceu nos setores de vocês? Alguma situação assim, olha, isso aqui uma vez aconteceu, foi... Sim, teve assim, um caso bem interessante, né? Assim, que o laboratório realmente ele ajudou a salvar uma vida. Eu acompanhei um caso de um rapaz de 19 anos, que ele foi fazer um exame de rotina. Exame de rotina mesmo, né? E apareceu, foi um dia de domingo, né? Inclusive foi um dia de domingo. Ele foi fazer um exame de rotina e nessa rotina tinha um exame chamado troponina, que é um marcador cardíaco. Sim. O paciente ambulatorial fez o exame e foi para casa. Quando a gente, por volta de umas 10h30 da manhã, a gente identificou que estava com alteração. Isso no domingo. Isso no domingo. Ligamos o paciente, ele relatou que ele estava sentindo realmente o braço um pouco dormente e a gente fez, né, a indicação de ele procurar um serviço de urgência e emergência de imediato, tá? Porque para ele verificar se aquele exame estava correto, né? Estava batendo com a clínica, então precisaria ver que o médico precisa avaliar ele, né, ou ter pedido outros exames para poder correlacionar. Sim. Por coincidência, esse paciente ele voltou para o mesmo hospital que estava esse laboratório que eu estava. E na hora que ele voltou, ele entrou mas urgência, isso foi uma coincidência. Foi, ele entrou na urgência do hospital. Deusidência, né? Ele entrou na urgência do hospital, ele repetiu o exame, né? O médico pediu novamente o exame, já estava um pouco mais alterado. Na hora que a gente foi fazer a comunicação do resultado crítico, o paciente já estava em sala para poder fazer um cateterismo. Perfeito. Tá? Então, era um paciente de 19 anos que estava com risco de ter um infarto fulminante em qualquer momento. E por conta desse resultado, a vida dele foi salva. Foi salva. Né? Era menos uma estatística de pessoas jovens, né, com infarto fulminante, né, sem causa definida. Recentemente a gente teve o caso de um jovem na academia, né, 17 anos, estava treinando e teve um ataque cardíaco. Poderia ter sido esse jovem, né? Então, exatamente, poderia ter sido um caso. Olha só, a relevância do resultado crítico no processo de salvar vidas, literalmente, né? Realmente muito interessante. Tem um outro caso também que eu acho que é interessante, né? Engraçado. Vai pensando, né? no Deus, viu? Engraçado também, né? Que como é importante, né, a comunicação assertiva, né? Também um dos papos nossos aqui, né? Uma coisa que a gente não falou é que quando te passa a comunicação para o médico ou para o enfermeiro que está lá na ponta, eu tenho que passar para ele o resultado e saber que ele entendeu o resultado. Ah, perfeito. Que é chamado readback. Então, doutor, o resultado da troponina deu X. Aí ele pode repetir para mim? Ele vai e repete. Tá? Isso é importante, que eu sei que ele entendeu o resultado. Está claro. Está claro. Faz o eco. Isso, faz o eco, né? Então, da mesma forma que o laboratório ele procura a pessoa certa, no caso o enfermeiro e o médico, né? Os médicos também eles precisam procurar no laboratório a pessoa certa, né? Para poder pegar a informação. Né? Eu tive um caso bem interessante e curioso. Uma vez o médico ligou para o laboratório, né? Falou com a recepção, né? Recepcionista, e tinha uma proximidade com a nossa recepção, que era dentro de um hospital. E aí ele perguntou qual era o valor de um exame chamado procalcitonina. Certo.
Do paciente X. Do paciente X. E a recepcionista foi lá e deu. Ó, o valor é 190. 190 era o preço. Aí na hora que ele saiu louco para poder verificar lá o paciente. Extremamente crítico. Seria um número altíssimo, né? Ele foi lá, ia dar alta ao paciente. Como é que ele piorou tanto assim? Foi lá, não, o resultado não tava com clínica para nada o paciente. Aí ele pega e me liga. Eu tô com um paciente assim, cara, o resultado é muito alto, ia dar alta para ela. Aí, doutor, qual é o nome do paciente? Eu vou dar uma olhada aqui. Na hora que ele me deu o nome do paciente, eu pesquisei, olhei e estava tudo normal. Sim. Doutor, mas quem te passou esse resultado crítico? Uhum. Aí ele, não, na verdade, eu liguei para a recepção e me passaram esse valor. Aí eu falei, doutor, não lhe passaram o resultado do exame, lhe passaram o valor, o preço do exame, tá? Certo. Então, assim, eu falei, na próxima vez, não ligue para a recepção. Não é a recepção que vai ter essa informação, doutor. É o analista que tem que passar a informação, ela não tem acesso, os laboratórios não deixam o recepcionista ter acesso ao resultado, né? É só mesmo o analista ter o resultado, até mesmo. Interessante. Para evitar essa situação. Um joguinho de palavra, né? Ele falou a palavra valor. Ela entendeu. Exato. Foi a função dela, né? Passar o preço. Né? Para ela, a pergunta pareceu fazer todo sentido. Faz sentido, exatamente. Né? Qual é o valor do... Perfeito. Eu vou até aproveitar, em cima desse caos que você nos contou, e como é que é feito o processo de treinamento das equipes para evitar que esse tipo de situação aconteça? Como é que a gente consegue preparar o time para que o time não se meta em uma situação como essa? Pois é, o analista, né, que vai passar a comunicação, eu falo analista porque hoje o laboratório tem bioquímicos, tem biomédicos, tem biólogos, né? Então eu falo analista para englobar todos eles, né? Uhum. Ele primeiro ele tem que ser treinado, né, no setor que ele está atuando, né, saber identificar, né, resultados normais, alterados, né, fazer a correlação com outros exames, ele precisa ter, né, esse entendimento, né? Segundo, ele precisa verificar, antes de fazer a comunicação de resultado crítico, né, se aquele exame está correto. Se não tem algum problema pré-analítico com o material, ou seja, se não tem uma hemólise, né, se teve algum problema de coleta, ele tem que verificar, né, previamente se a tua máquina está bem calibrada, se está com o controle ok, validado, para depois eu tenho, estou com tudo ok, eu estou com aquele resultado fidedigno para poder passar aquela comunicação de estado crítico. Fora que precisa que as pessoas também tenham o tato de comunicação, né? Não precisa, dificilmente a gente vai conseguir que todos saibam comunicar um resultado crítico, porque tem situações ali, né, que a gente já comunicou aqui, que o paciente ele pode fazer algumas perguntas ali e a pessoa não pode conduzir muito bem e até piorar a situação. Tá? Então a gente tem que também fazer esse direcionamento para quem que vai fazer a ligação. Tá? Além disso, né, tem outros fatores, né, também que a gente pode estar fazendo, que é a conscientização dos nossos analistas que é preciso fazer a comunicação de resultado crítico. Ele não tem que sair de casa achando que só vai liberar o exame, tem que sair de casa que ele vai aparecer um resultado crítico e vou ter que comunicar. Porque às vezes, se ele coloca o resultado crítico como segunda opção, eu só vou comunicar depois que eu me acalmar, eu deixo o resultado crítico, que é o meu principal ferramenta ali do meu trabalho, né, que é precisa virar prioridade máxima, né? Ele entender que aquilo ali ele precisa comunicar, ele tem uma relevância, ele vai salvar vidas. Juliana, e o time da parte de pré-analítica, como é que ele se envolve nisso? Quais são os cuidados que tem que ter com esse time? Então, o pré-analítico ele tem um cronograma assíduo de treinamento. Né? A gente tem um cronograma de liderança, de recepção, de coleta. Nós temos a nossa certificadora, que é da educação continuada, que ela faz o acompanhamento de todos os processos do pré-analítico. Né? Então, hoje eu vejo o Laboratório Laquimar com um time pré-analítico muito bom, muito assertivo. A gente não deixa um paciente sair da nossa recepção sem que ele entenda o que a gente está falando. Né? Hoje, eu até falo com as meninas, com as nossas recepcionistas, o seguinte: como que você tem certeza que o cliente sai daqui satisfeito com a sua informação? Porque a gente pede para ele repetir. E ele repete da forma que ele entendeu. Qual foi o termo que você utilizou? Readback? Readback. Justamente, né? Então, hoje, o pré-analítico ele atua justamente nesse acompanhamento. Onde que está a minha fragilidade? Eu preciso atuar onde está na fragilidade da minha equipe. Comunicação,
não consegue entender qual é a instrução de coleta, por quê? Não foi treinado? Então, vamos chamar o time, vamos treinar, vamos ouvir. Hoje, a gente ouve muito a nossa equipe. Eu acredito, né, enquanto pré-analítico, que a ponta, né, que é quem tem contato direto com o nosso paciente, com o nosso cliente, ele tem muito a contribuir para o crescimento do laboratório. Por quê? É ele que está fazendo corpo a corpo. Sim. Então, a gente tem constantes ligações. Olha, não entendi o exame tal. Por que ele não entendeu? Foi criado hoje, né? A gente não passou o treinamento, então a gente tem essa preocupação com o nosso time do pré-analítico. Perfeito, muito bom. E sua curiosidade, Juliana? Qual é o A minha curiosidade foi um relato que a gente teve, né, de uma paciente que ela estava na UPA, trabalhando até, sentiu uma dor, né, embaixo do braço, né, ficou com falta de ar e deu entrada no hospital. E foram solicitados alguns exames para ela. Nesse meio tempo, em torno de 20 a 30 minutos que ela relatou, né, Will? Que ela foi fazer uma tomografia. Quando ela volta, o médico diz assim, olha, acabei de receber um resultado crítico e você vai precisar fazer um procedimento agora. Isso foi 30 minutos? 30 minutos. Então, quer dizer que dentro desse tempo ela fez o exame, disparou-se um resultado crítico, o laboratório entrou em contato com o médico falou com ela. Tudo isso, em 30 minutos. Olha só a importância da tecnologia e do processo, né? Ter esse cuidado do resultado crítico. E o relato dela foi muito bonito, porque ela disse que ela iria morrer, né? E não morreu por conta que o laboratório Laquimar teve todo esse tato, esse manejo e, de fato, né, fez a efetividade de entregar o resultado crítico. Muito bom, olha só que legal. Gente, eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Muito obrigado, Will. Muito obrigado, Juliana. Vocês que estão nos assistindo, muito obrigado por ter ficado até aqui. Você já deu uma curtida aqui no nosso vídeo? Já curtiu aí? Se você não curtiu, então, por favor, pra gente, isso é tão relevante aqui no YouTube, você não faz ideia do quanto é importante pra gente saber se a fala do Will fez sentido, se a fala da Juliana. Achou eles bonitos? Pronto, já curte. Achou bonita a roupa? Curte também. Gostou da fala? Curte também. Não gostou? Curte também. Não tem por que não curtir, tá bom? E aproveita pra seguir também o nosso canal e ativar o sininho para você ficar por dentro toda vez que a gente lançar um novo conteúdo, você receber as notificações. Pra gente vai servir para sabermos que tudo que estamos fazendo faz sentido para você que está nos assistindo. Muitíssimo obrigado para você que nos assistiu. Will, Juliana, mais uma vez, obrigado pela participação de vocês, foi fantástico. Participar, né? Acho que é importante passar esse tema bem relevante, né, na nossa área laboratorial. A conscientização nunca é demais e atenda o nosso telefone, né? Resultado crítico. Salve o número do Laquimar. Tá? Resultado crítico salva vidas, né? É isso, resultado crítico salva vidas. Finalizamos com essa frase. Nos encontramos no próximo Next Lab Podcast. Até a próxima.